início, quando pensamos na vida, a imagem que vem em nossas mentes é muitas vezes a de um bebê recém-nascido, repleto de potencial e de promessas. Mas a vida começa muito antes desse primeiro choro. Em um mundo invisível aos nossos olhos, onde uma única célula inicia uma jornada de transformação e crescimento extraordinário. É nesse ambiente silencioso e misterioso que a embriologia revela seus segredos, desvendando cada passo da criação de um novo ser. Oi, meu nome é Davi e vou falar sobre a embriogênese humana. A embriogênese humana, ela se inicia na fecundação. O que eu estou querendo dizer, a embriogênese humana, ela, antes de eu começar aqui a falar da fecundação, a embriogênese humana é o processo de formação de um feto, que dura mais ou menos 9 semanas. Mas até começar até ter o feto é muito tempo, mas assim, já dá pra ver evolução mais ou menos até o 6º dia, que é o que a gente vai falar aqui. Aí, voltando, o primeiro processo da embriogênese humana é a fecundação. A fecundação não acontece no sistema genital feminino, nas tubas uterinas. O processo ele se inicia a partir da penetração de espermatozoides nesse sistema. Que aí, a partir desse acontecimento, o ovocito ele começa a se transformar em óvulo. O ovocito ele é uma célula própria do sistema genital feminino, que aí se transforma em um óvulo por causa desse acontecimento. E aí, lembrando que o óvulo e o espermatozoide eles têm apenas um N, ou seja, 23 cromossomos. Que aí, quando virar um zigoto, ele vai ter 2 N, ou seja, 46 cromossomos, que é o número de cromossomos que nós temos. Aí, depois dessa transformação, temos o processo denominado como cariogamia, onde o espermatozoide se funde ao óvulo, dando um zigoto 2N, que começa a partir da junção. O zigoto ele começa a ficar impermeável para impedir que outros espermatozoides também entrem, para impedir que ocorra uma fecundação múltipla de óvulo, que mais para frente será explicado. Aí, a fecundação, eu estou retomando, a fecundação acontece mais ou menos dura mais ou menos 9 semanas, mas temos as fases de segmentação, gastrulação e organogênese. E agora vamos falar mais sobre essas fases. Primeiramente, o zigoto, recém-formado, ele logo começa a fazer um processo de criação das glimagens. Glimagens é que ele começa a dividir as células dentro dele, ou seja, criar células. Aí, na segunda parte, mais ou menos, desse processo da fecundação, do 1º ao 6º dia, ele começa a sofrer modificações decorrentes à absorção do fluido uterino, que faz com que o zigoto passe a ser chamado agora de
blastocele, pois o líquido que ele absorve se chama blastocele, que aí e esse líquido ele é primordial para o desenvolvimento do feto. Aí na terceira parte, mais ou menos no sexto dia após a fecundação, o blastocito, lembrando, blastocito é o zigoto, ou o feto mais à frente, ele se prende à camada do veste do útero. Ele se prende ali. E aí ele recebe o nome, esse processinho aí que ele se gruda, de mitação. E aí, a partir disso, a presença daquele líquido que nós falamos aqui, do blastocele, traz consequências, e a consequência da separação dos blastocentros, ou seja, aquelas célulazinhas que ele estava fazendo dentro de si. Para ficar mais fácil para entender, que ele estava se dividindo dentro dele. Para ser mais específico, ele estava fazendo mitose ali dentro. Ele estava fazendo mitose dentro do zigoto. O zigoto estava fazendo mitose dentro dele. Só quero esclarecer aqui. Aí, com a consequência, ele separa esses blastomeiros. Ele começa a separar. E assim formando trophoblastos, com maiores e mais intensos, envolvidos por uma formação de membranas embrionárias, que é a membrana do embrião mesmo. Aí esse processo que ele faz de se prender e começar a separar os blastômeros e começar a formar trophoblastos é para começar a formação do corpo do feto. Ou seja, ele está começando a formar o corpo do bebê. Eu sou o Bruno e eu vou falar dos aspectos gerais da reprodução. A reprodução é um meio comum de passar características de geração em geração. E ela comumente é distinta entre dois grupos: a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Na reprodução assexuada, o organismo ele cria clones, cópias de si mesmo, e são descendentes genéticos idênticos, a não ser que ocorra alguma mutação. A sexuada, ela ocorre quando material genético de dois indivíduos juntos. É normalmente feito por um gameta masculino e um gameta feminino. E a sexuada que acontece com os humanos, os mamíferos, enfim. Daí na próxima parte eu vou falar da fecundação. Eu sou o Bruno e eu vou falar da fecundação. Durante o processo evolutivo, os mecanismos de reprodução eles se adaptaram no ambiente em que o organismo vive. Por exemplo, o ambiente aquático ele favoreceu a fecundação externa, que é a união dos gametas que fica fora do corpo dos primogênitos. Acontece com a maioria dos peixes, enfim. Mas já no ambiente terrestre, favoreceu a fecundação interna, que é a união dos gametas no interior do corpo dos primogênitos. Acontece com répteis, aves, mamíferos, enfim. Independente do tipo de fecundação, a união dos gametas gera um zigoto e marca o início do desenvolvimento embrionário. Daí ocorre uma série de mudanças, como a multiplicação a multiplicação e a diferenciação da célula. Olá, eu sou o Luigi e hoje eu vou falar sobre a gravidez e seus trimestres. Olha só que interessante. A gente tem no primeiro trimestre, que é entre
quando ele entra, né, o espermatozoide entra ali no óvulo, que é a semana 0, até a 12ª semana, que é depois que o embrião se implanta no útero e dá-se o início da formação dos folhetos germinativos e da placenta, que ocorre também na formação dos principais órgãos, como o coração, a partir da 9ª semana, o embrião, que começa a adquirir feições humanas e passa a ser chamado de feto, então o desenvolvimento da boca e do nariz, e dos órgãos genitais masculinos, e os rins, e o trato digestório do feto também começa a funcionar. Aí a gente já vai partir para a 2ª semana, que é entre a 13ª semana e a 24ª, né? E isso acontece durante o período em que a formação do esqueleto ósseo e dos órgãos genitais femininos, os movimentos fetais tornam-se perceptíveis a partir desse estágio, do momento que ocorre tudo, e também o crescimento de pelos, unhas no bebê, e também estímulos externos, que é durante o trimestre em que ele costuma saber o sexo do bebê, né? E se identifica os movimentos fetais. Aí a gente vai para o terceiro trimestre, né, que vai ser da 25ª semana à 36ª, que nesse trimestre acontece o sistema nervoso do feto e já é bastante desenvolvido. Ele é capaz de reagir aos sons do ambiente e seus olhos são sensíveis à luz. Nesse estágio, a maioria dos bebês já se posicionam de cabeça para baixo, né, porque quando ele fica em pé, vai ser difícil de tirar pela vagina, né? Que é a posição ideal do bebê de ponta cabeça, que ocorre o nascimento. Por fim, na última vez, o bebê já amadurece, os pulmões têm o crescimento final do bebê sem grandes alterações em seu corpo, e na 40ª semana é o período onde normalmente o bebê nasce. Eu também vou falar um pouco do trabalho de parto, né? O trabalho de parto, ele simplesmente consiste em uma série de eventos fisiológicos que irão culminar no nascimento do bebê. Grande parte desses eventos são ativados pela liberação de hormônio ocitocina, produzido no hipotálamo. E é secretado pelo neurohipófise. Geralmente entre 37ª a 40ª semana de gestão, o trabalho de parto é marcado por 4 fases. A fase latente, quando se iniciam as contrações uterinas, e a dilatação do colo do útero. Nessa fase, as contrações são leves e espaçadas, porém já são ritmadas, né? Ao passar do tempo, elas vão ficando cada vez mais intensas e frequentes. A fase latente pode durar de 12 a 20 horas, mais ou menos, quando a parturiente apresenta de 3 a 5 contrações de intervalo de 10 minutos, mais ou menos, com duração de 20 a 60 segundos. Entre elas, o colo atinge 4 centímetros de dilatação, considerando-se a mulher entrou na fase ativa do parto, onde já pode ter o bebê. E a gente também tem a fase ativa, né, que ocorre entre as contrações mais doloridas do parto, que chegam a durar mais de 60 segundos, que repetem a cada 2 minutos. Deve ser horrível, né? A dor pode ser amenizada com exercícios respiratórios, técnicas de relaxamento e banhos quentes normalmente, sendo muito importante deixar a mulher em movimento livre, né, para encontrar uma posição mais confortável para ter esse bebê. Essa fase pode durar de 6 a 12 horas e termina quando o colo do útero atinge cerca de 10 centímetros de dilatação. Também é nessa fase que a bolsa costuma se romper, a bolsa estoura, liberando o líquido lá, amniótico, e aí ela já está pronta para ter o bebê também, né? A gente também tem a fase expulsiva, quando começam as contrações, aí sim, uterinas, que permitem a saída do bebê pelo canal vaginal, que além de fazer força, a parturiente pode sentir uma queimação na região da vagina, onde a cabeça do bebê já está saindo. A saída do bebê pode ocorrer com a mulher em várias posições, deitada, de barriga para cima, sentada, e um monte aí de posição que você imaginar. Depois da passagem da cabeça do bebê, ele está rotacionado
Então você vai puxar a cabeça e vai sair o corpinho dele também de uma vez só. Essa é a fase expulsiva, que não costuma demorar mais de 1 hora. Agora a gente tem a fase de dequitação, que é depois da saída do bebê. As contrações uterinas continuam até expelir a placenta, que também sai pelo canal vaginal. De modo geral, a expulsão da placenta ocorre entre 5 e 30 minutos após a fase expulsiva, sendo mais rápida. Se a mãe amamentar o bebê logo em seguida após seu nascimento, o cordão umbilical é cortado nesse momento e estimula que o bebê respire pelos pulmões. E a gente também pode ser que a gente veja uma placenta aí, né? Que é a placenta humana. A placenta, ela é formada aproximadamente ao final da 4ª semana de gestação, e ela é um órgão que permite a troca de substâncias e entre o feto e a mãe, através do cordão umbilical. Assim, o gás oxigênio e nutrientes passam a difusão da circulação sanguínea da mãe para a circulação fetal, enquanto o gás carbônico e excreta são transportados no sentido inverso, sem que haja contato direto entre o sangue materno e o fetal, né? E eu já vi algumas mães comendo placenta, olha só. A placenta também é uma secreta de hormônios, que desempenham papéis fundamentais durante a gravidez, a exemplo da gonadotrofina, coriônica humana, a famosa HGC. Esse hormônio mantém o corpo lúteo. O que é um corpo lúteo? É uma glândula, gente. Uma glândula endocrina que se forma o ovário após a ovulação, que se degenera há cerca de 14 dias, no caso que não ocorre a fecundação. No folículo ovariano, né, o corpo lúteo é responsável por secretar progesterona e estrógeno. Os hormônios que, quando são em altos níveis, inibem a descamação do endométrio, menstruação, né? E a ovulação, as quais levariam à interrupção da gravidez. Outra função que eu acabei de falar do HCG é atuar como imunossupressor, ou seja, baixar a imunidade da mãe no início da gravidez, o que ajuda a evitar a rejeição do embrião pelo corpo. Por volta da 8ª semana gestacional, a placenta passa a produzir também estrógeno e a progesterona. Nossa, falei muito. E a gente termina aqui com reduzindo a produção de HCG, gente. Obrigado aí por escutar. Eu gostei assim, amostradinho. Mas a gente vai decorando aí. Vou fazer logo sua passagem. Foi. Prazer, meu nome é Ângelo. Eu vou falar sobre os tecidos embrionários. Vou falar um pouco sobre eles agora. Eu vou começar falando sobre a casca, que basicamente a casca é a película que envolve todo o tecido embrionário, onde fica guardado o embrião. Após isso, vou falar um pouco sobre o córeo. Basicamente, o córeo é a membrana mais externa e ela reduz a perda de água do embrião, e também ela ajuda para as trocas gasosas que são formadas dentro da casca embrionatária, dos tecidos embrionatários. E depois eu vou falar sobre um pouco sobre o saco vitelínico, que basicamente ele é ligado ao intestino do embrião e ele tem o nome principal de vesícula vitelínica. E basicamente ele reserva os nutrientes do embrião dentro do tecido embrionatário. Agora eu vou falar um pouco sobre o âmnion, que ele é a parte mais interna, que envolve completamente o embrião. E ele protege o embrião contra as dissecações e eventuais choques mecânicos. E aí eu vou falar um pouco sobre a última parte, que é a alantoide, que é o último anexo embrionatário. E ele é formado ele tem a formação e é responsável por guardar as secreções de alguns mamíferos e aves, e também alguns répteis. Mas ele tem a função principal de, junto com o córeo, completar e fazer mais trocas gasosas.
Agora eu vou falar um pouco sobre os animais ovíparos, ovivíparos e vivíparos. Os ovíparos são basicamente os animais que eles soltam os ovos, e os ovos, os embriões são desenvolvidos dentro dos ovos. E basicamente eles se desenvolvem por lá. Como aves, tem muitas aves também. Também tem os ovivíparos, que são, um exemplo é as cobras, que elas andam com os ovos dentro delas, mas quando se desenvolvem, elas soltam os ovos e eles recolhem. Também temos os vivíparos, por exemplo, os elefantes, que basicamente ele segura o embrião dentro do corpo dele até o seu desenvolvimento completo. Ele que dá os nutrientes para o embrião, e basicamente é isso. Após formado, ele só solta o filho inteiro sem ser o ovo. E é isso. Obrigado. Oi, Carla. Muito feliz de fazer esse trabalho. Eu vou falar sobre o desenvolvimento embrionário, cara. E se inicia na formação do zigoto, onde se desenvolver e resulta no embrião, que apesar das particularidades de cada grupo de animais, o desenvolvimento embrionário apresenta como regra as seguintes etapas: segmentação, gastrulação e organogênese. Essa palavra aí. Daí também tem vou falar sobre o segmento. Marca o início do desenvolvimento embrionário, que é caracterizado como multiplicação celular, e que tem como divisões celulares, e essas é caracterizado como o início do desenvolvimento embrionário, e se caracteriza pela multiplicação celular, que ocasia a divisão celulares do zigoto. E isso, ao longo da etapa de segmentação, o embrião passa por 2 estágios: a morula e a blastula. E tem a gastrulação. Bora, rapaziada, tô falando aqui, cara. Gastrulação é marcado pela movimentação das células embrionárias que se reorganizam de maneira que define o plano corporal do animal a ser formado. Como resultado desses movimentos, forma-se o arquitero, que em etapa posterior originará o tubo digestório do animal. E é isso, gastrulação. Agora eu vou falar sobre algumas características do desenvolvimento embrionário de cada grupo. Nos animais apresentam tubo digestório completo, ou seja, que apresentam boca e ânus. Nem todos os animais podem ter 3 folhetos germinativos durante seu desenvolvimento embrionário. Por exemplo, os poríferos não formam nenhum dos folhetos. Por isso são ditos como ablásticos. Também tem os blatoporo, origina a boca desses animais, que eles são classificados protostômios. Também tem os que já que eles em blastoporo origina no ânus, são classificados como
deuterostrómios. Esse é um nome difícil. Tô lendo não. Tô lembrando aqui, cara. Tô lembrando. Tá bom. Nos quinidários, observa-se a formação de apenas 2 folhetos embrionários. Viram? Tem que ser cabeça pra saber, cara. Nossa. Decorei tudo. Formam-se, por outro lado, os demais animais, plateumitos e nematódeos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equidermos e cordados. Formam-se os 3 folhetos embrionários, assim classificado triploblásticos. Boa! Coloca água lá pra mim, tá lindo. Nos animais triploblásticos é possível observar. Ah não, coloca água, velho. O que observa? Observar a formação de uma cavidade interna que posteriormente obrigará os órgãos do animal adulto. Ser delimitada exclusivamente por mesoderma. Essa cavidade recebe o nome celoma, sendo encontrada nos moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados, que são classificados celomados. Olá, eu sou o Rafael e hoje eu vim para falar de gravidez múltipla, matéria aqui de Biologia 1, de Bio1. Bom, a gravidez múltipla ocorre quando 2 ou mais embriões se desenvolvem simultaneamente no útero, formando gêmeos que podem ser tanto idênticos quanto fraternos. Os gêmeos idênticos ou univitelinos se formam quando o embrião, em seu estágio inicial, acaba se separando em 2. Por isso, eles são geneticamente idênticos. Eles podem também compartilhar o córeo e a placenta, dependendo do momento do desenvolvimento que ocorre a separação e também do local de implantação dos embriões no útero. Os gêmeos fraternos, dizigóticos ou bivitelinos, que podem se chamar também desses jeitos, por sua vez resultam da fecundação de 2 ovócitos secundários por 2 espermatozoides diferentes, o que ocorre em casos de poliovulação, ou seja, em casos que a mãe liberou mais de um ovócito em uma mesma ovulação. Portanto, podem ou não ter o mesmo sexo biológico e eles não são geneticamente idênticos. Os gêmeos fraternos, eles sempre vão apresentar 2 ânions e 2 córios, podendo as placentas estarem fundidas ou não. Então, as placentas podem ou não estar fundidas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Oi, eu sou o Guilherme Abad e eu vou falar um pouquinho sobre a gravidez,
mas a parte de gravidez múltipla, que a gravidez múltipla é quando a mãe ela fica grávida por 2 embriões ou mais. Aí, se for só 2, seriam gêmeos. Mas existem 2 tipos de gêmeos. Tem os gêmeos idênticos e os gêmeos fraternos. Os gêmeos idênticos é quando o embrião ele se divide em 2 e eles são geneticamente iguais. Aí eles podem compartilhar o córeo e a placenta. E os gêmeos fraternos são aqueles que, quando a mãe ela libera mais de um ovócito em uma mesma ovulação. Então, entram um embrião em um ovócito e outro embrião em outro ovócito. E aí eles são diferentes geneticamente, eles podem ser dos gêneros opostos. E os gêmeos idênticos são praticamente iguais, idênticos, e os gêmeos fraternos são diferentes. E é isso. Aí